E aí, literários, eu sou a Rebeca Carpinelli, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Caso gostem do conteúdo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. E hoje eu vou ter uma companhia aqui para fazer o vídeo. Essa aqui é a Choco, que tá aqui comigo. E hoje a gente vai ter resenha de um livro que bugou a minha mente. Hoje vai ter resenha de Nós Já Moramos Aqui, do Marcos Kleyer. Esse livro saiu pela editora Intrínseca em 2025. O autor é canadense e esse livro partiu de um conto que o autor fez na plataforma Reddit, que venceu o prêmio de história mais assustadora de 2021, em um fórum chamado No Sleep. E com sucesso o autor estendeu e fez esse livro. O livro é de terror psicológico, suspense, mas ele vai mais pro lado do terror. E se você lê esperando um livro simples de Casa Mal-Assombrada, você vai perceber que esse livro ultrapassa qualquer terror tradicional. O terror está bem presente. Dificilmente eu tenho medo lendo o livro, mas esse livro eu confesso que ele me causou um pouquinho de medo. Uma angústia, uma sensação ruim, que é só lendo que você vai entender. O livro ele se inicia com a protagonista, a Ivy. Ela acabou de se mudar para uma casa com a sua namorada, a Charlie, e elas costumam comprar casas mais baratas, reformá-las e vender a preços mais altos. E elas estão nessa casa que é mais afastada, no alto de uma montanha, e é uma casa um pouco difícil de chegar. É uma casa antiga e que nem tem mais os registros dela, de quando ela foi construída. A Ivy está sozinha em casa e a campainha toca. Quando ela atende, é uma família aparentemente normal, um pai, a esposa e seus 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Ela já fica receosa em abrir, porque além de ela estar sozinha, é uma casa mais afastada, mas ela resolve atender. E o pai da família se apresenta, ele diz que é o Thomas, e ele fala ali que eles estão de mudança para outro estado, mas passaram por ali. O Thomas diz que eles deixaram o carro na estrada, ali um pouco afastado, e que eles passaram por ali porque ele queria mostrar a casa para os filhos, que foi a casa que ele cresceu na infância. A Ivy ela fica super incomodada, ela não quer deixar eles entrarem, só que a Ivy é o tipo de pessoa que tem muita dificuldade em dizer não. E a filha do casal fica super triste ali, porque ela estava ansiosa para conhecer a casa, e por isso a Ivy acaba cedendo, ela deixa eles entrarem, mas com o combinado de ser apenas por 15 minutos. Ela diz que a namorada dela não vai gostar, porque no momento ela tá fora, enfim. O Thomas ele vai entrar nessa casa, ele vai passando pelos cômodos, vai contando sobre coisas da casa, ambientes, da sua família, o que eles fizeram na casa. Só que esses 15 minutos se passam e coisas estranhas começam a acontecer, que faz com que essa família permaneça por mais tempo na casa. Por exemplo, a filha deles se perde na casa, ela se esconde e eles ficam um tempão procurando ela. E até que chega um ponto que eles decidem ignorar para ver se ela aparece. E o tempo vai se passando e a Ivy fica cada vez mais aflita, querendo que eles vão embora. E esse é um dos pontos desse livro que causa muita angústia. É de você ver que essa família não vai mais embora. Coisa bizarra é que a Ivy, ela conversa mentalmente com o boneco, o macaquinho que ela tinha ali na infância chamado Mo, como se ele conversasse com ela na cabeça dela, que no livro diz que o boneco está eternizado como a voz da sua paranoia. Ele se mostra como se fossem as vozes da cabeça dela. E inclusive, depois que a família entra na casa, ele diz: agora que você os deixou entrar, eles nunca mais vão sair. A história vai se desenvolver a partir dessas coisas estranhas que acontecem, algumas sobrenaturais e acontecimentos que vão colocar a Ivy em uma espiral de acontecimentos sem nenhuma explicação. Outro ponto importante é que no livro vão ter capítulos intercalados, e-mails, notícias de fórum, documentos, notícias avulsas sobre a casa, que parecem ser sem conexão nenhuma, mas que sim vão ter conexão com a história e com a casa.
Esse é o enredo principal desse livro, mas não tem como eu falar sobre ele sem dar algum spoiler, porque esse é um livro que ele tem um final aberto e tem muitas teorias sobre o que realmente acontece nessa história. Então, a partir de agora, eu vou contar sobre a minha teoria e sobre alguns apontamentos sobre ele. Em determinado momento, o Thomas conta sobre algumas coisas dele, que ele vivia na casa com os pais, ele tinha uma irmã que teve um surto psicológico, ela achava que vivia em uma realidade alternativa e acabou sendo internada. A irmã dele sofria muito porque achava que tinha acontecido coisas que não tinham acontecido. E no passar da história, parece que começa a acontecer o mesmo com a Eve. A família, no dia seguinte da visita, ainda está na casa. Sim, no dia seguinte eles ainda estão na casa, porque surge uma nevasca que inclusive não estava na previsão do tempo e a família teve que dormir ali. A Ivy acorda, a família tá lá tomando café na cozinha, totalmente à vontade, como se eles fossem moradores. A Ivy não encontra o celular dela pela casa, a namorada Charlie também saiu sem nem falar nada, e outras coisas ali acontecem. A Ivy decidia ter uma vizinha idosa, que apesar de ser vizinha, a casa é um pouco afastada, e a Ivy questiona sobre essa família. Só que essa vizinha lembra desses acontecimentos que o Thomas contou, mas com pontos diferentes. O nome da irmã é diferente, tinha uma história também que o corretor contou da casa, mas que essa vizinha ela desconhece. Então são muitas histórias confusas contadas por pessoas diferentes e que a Ivy ela não sabe mais no que acreditar. E é aí que a Ivy entra numa espiral de acontecimentos sem explicação que eu falei. Ela vê coisas ou lembra de coisas e ela começa a ver ou começa a aparecer de formas diferentes. Por exemplo, ela acha o celular dela, mas o celular está diferente, a tela estava quebrada e antes não estava. A casa ela parece se modificar e outras coisas estranhas vão acontecendo. Esse é o tipo de livro que não dá para confiar em ninguém, porque não tem uma explicação, uma só explicação. Pode ser uma loucura da cabeça da Ivy ou não. E é aí que entra o ponto-chave desse livro, que faz as pessoas amarem ou odiarem o livro. O livro, ele possui um final aberto. É a partir desse final que você vai criar a sua teoria. A partir também dos acontecimentos que o autor mostra, os documentos que o autor mostra, você vai criar a sua própria teoria. Você pode ir para o lado mais racional ou você pode ir para o lado sobrenatural, que foi o que aconteceu comigo. O autor do livro, ele quis criar uma experiência diferente. O livro tem aqueles capítulos interligados com posts de fórum, documentos que parecem ser sem conexão, mas que durante a leitura você percebe que alguns documentos realmente têm algo a ver com a casa e tem algo muito estranho ali naquela casa. Mas não é só isso. Depois que eu li esse livro, eu pesquisei sobre ele na internet e eu descobri que o autor ele deixa pistas desses documentos sobre o que aconteceu. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui, em página 163, durante o livro tem alguns endereços de e-mail, que você manda e-mail para esse endereço aqui e você recebe respostas com pistas. Também tem código Morse, que você pode fazer a tradução, e nisso você vai recebendo algumas dicas sobre esse livro. Também tem letras em maiúsculo, minúsculo, que você vai juntando. Enfim, você faz uma pesquisa na internet e você vai descobrindo ali coisas. Eu não fiz isso, para mim a experiência da leitura já foi suficiente. Mas é um livro que eu tenho vontade de reler, porque além de tudo isso, você vendo ali coisas na internet sobre ele, você percebe que tem muita informação nesse livro solta, que às vezes você presta atenção em algo e deixa passar outra coisa, e outra pessoa tem uma experiência diferente. Então você pode pegar coisas ali que na leitura você não pegou na hora e pegar com a experiência de outra pessoa. É um livro bem interessante. E na minha percepção, agora, a minha teoria, que inclusive o que fez eu gostar muito desse livro, é que ele se trata de realidades alternativas, multiversos, e que o grande responsável por essas realidades é o Thomas, e que ligado a ele tem a casa.
Também dá a entender que em várias passagens é que a casa sempre esteve lá. E ninguém sabe a origem dessa casa. É como se ela fosse um portal. Por exemplo, aqui na página 212. O engraçado é que a maior parte dessas comunidades não conseguem sequer concordar quanto ao que de fato é a Casa Velha. Alguns dizem ser um santuário dedicado a uma entidade ancestral, outros um labirinto que se desdobra pelo tempo e pelo espaço e aprisiona civis desavisados em um emaranhado de terror infinito. Alguns ainda dizem se tratar apenas de uma metáfora, um espelho para o fascínio da humanidade com estruturas há muito abandonadas. A Ivy também ela acha fotos antigas pela casa e aqui na página 249 fala: representações da casa em diferentes contextos, parcialmente construída, recém-reformada, abandonada, coberta de neve, completamente queimada. Então o que parece é que a casa ela se modifica com o tempo. Em alguns documentos você lê que outras pessoas, outros moradores também passaram por situações estranhas nessa casa. E eu acho que o porão da casa é o principal lugar ali que acontece essas coisas. Inclusive a Ivy lá no começo está procurando a menina, a filha do Thomas, e ela vê ali alguma coisa, alguém, mas ela decide não descer ali para ver o que é. E toda vez que ela vai até o porão, parece que a realidade dela se modifica. Ela ia até o porão, voltava e a namorada dela parecia estar diferente, mais amorosa. Outra vez ela vai e acontece do celular dela tá diferente. E durante o livro, a Ivy ela vai viver várias realidades diferentes. E o Thomas, ele parece ser o responsável por tudo. Para mim, ele é uma entidade, ele não é humano. Inclusive é citado em um documento que tem várias informações soltas. Aqui na página 162. Âncora, também conhecido como impostor, espírito, demônio, entidade, presença, espectro, ou uma entidade não humana, ou um anfitrião que está preso há tanto tempo que, em essência, não é mais humano. Alguns são neutros, outros são prestativos. A maioria é incrivelmente perigosa. As motivações de uma âncora são muitas vezes incompreensíveis e parece que alguns se alimentam de terror, confusão e caos. Lembrando que essas passagens que eu estou lendo são desses documentos avulsos, que não estão ligados diretamente à história. E no decorrer você percebe que o Thomas ele só pode entrar na casa com permissão. Em uma carta de uma antiga moradora da casa, a Alison, ela diz que o Thomas ele foi achado na floresta pelos seus pais e levado para dentro da casa. Vou ler aqui um trechinho. Thomas Faust não é seu irmão. Ele vive e está preso aqui desde muito antes da casa ter sido construída. Desde antes das árvores terem sido plantadas. Ele alterou a memória de vocês, corrompeu sua família, forçou a entrada na sua vida. Thomas, ou qualquer que seja a força que o controle, quer te deixar louca, quer que você fique trancada aqui para sempre. Ele faz com que você veja coisas, com que duvide da própria sanidade. Quais as motivações dele? Ele está te levando para um labirinto do qual você talvez nunca consiga escapar. Em outro momento do livro, o próprio Thomas diz: nós estávamos aqui quando a luz do dia nasceu. E ele parece ser uma criatura ancestral, parece que ele tem como objetivo levar o morador à loucura. Talvez seja dessa forma que ele e a casa se alimentem. É disso que eles sobrevivem. E é exatamente isso que a Ivy passa. Em relação à família do Thomas, não dá para saber se eles têm algo a ver com isso ou se ele manipula a realidade deles também. Só que tem algumas coisas ali bem estranhas. Logo no primeiro capítulo, a menina, a filha deles, troca o nome da Ivy por Emma, que é o nome da irmã do Thomas, aparentemente sem querer. E o Thomas a corrige na hora. E a menina também tinha mania de ir anotando tudo ali que acontecia com o intuito de não esquecer nada. E a esposa do Thomas também diz que conheceu o Thomas na igreja, e isso fez ela mudar e ser mais religiosa. Só que no decorrer do livro você vê que o Thomas ele não é nada religioso. Por exemplo, na hora que eles estão ali
jantando, eles fazem uma reza, uma oração, e o único que não faz é o Thomas. A Ivy, ela logo nota e ela pensa, ele não deve ser religioso. Então parece que são homens diferentes. O que a esposa dele conta, que ela conheceu logo no início do relacionamento, é o que ele é hoje. Parece que são dois homens diferentes. E a família também, ela aparece em vários momentos desconfortáveis ao lado do Thomas. Mas isso foi um ponto que não dá para saber se eles têm algo a ver ou não. Também vai ter uma cabana na floresta, próximo à casa, que a Ivy encontra quando ela se perde na floresta, onde vai ter um homem bem velho que juntou ali recortes, documentos, várias informações e está tentando entender alguma coisa. A Ivy, ela não entende essas informações, ela conversa com ele e ele diz para ela que ela não deveria estar ali e que eles normalmente não são assim, falando da família. E diz que ela precisa fazer qualquer coisa que for preciso para eles irem embora. Também tem uma teoria que esse velho seja uma outra entidade que tenha tentado ajudar a Ivy. E também pode ser que esse velho seja um Thomas, talvez um outro Thomas, porque ele tem a cicatriz igual o Thomas. Então também tem teorias na internet que ele seja o Thomas original. No final do livro, partindo para o desfecho mais racional, a Ivy seria na verdade a Emma, a então irmã do Thomas, que morava na casa junto com a família do Thomas, teve um surto psicológico e aí com o surto ela acaba internada em um manicômio, que é o fim da Ivy no livro. Mas depois disso tem um capítulo extra com um pedido de ajuda da Charlie, um documento da Charlie procurando a Ivy, então desaparecida. Só que todos dizem para Charlie que a Ivy nunca existiu e que não tem nenhum registro dela. Só que a Charlie acha a cachorrinha delas perdida na floresta, elas tinham uma cachorra, e ela acha ela perdida e dá a entender que a Ivy não tem como ela não ter existido porque ela acha até a cachorrinha delas. E eu acho que desde a segunda vez que a Charlie aparece na história, a Ivy nota ela diferente e já não era a Charlie original. E que a Ivy está perdida numa realidade que o Thomas a colocou no manicômio, como se ela tivesse enlouquecido. E seria então, na verdade, a Emma. E essa Charlie do final também parece estar em outra realidade criada pelo Thomas, ou talvez pode até ser a Charlie original. Isso que eu contei são só algumas partes, dava para falar muito mais sobre essa teoria, são muitas informações, acontece muita coisa nesse livro e você precisa ler para entender. A experiência que o livro proporciona é ter o seu próprio entendimento. O livro ele tem um terror com elementos e características muito diferentes e específicas, e algumas passagens causam um frio na espinha. Aqui as incoerências, as respostas e lacunas em aberto estão no livro e fazem parte da experiência. É o que faz o livro ser tão bizarro e criar tantos sentimentos com a leitura, e o que fez também o livro ser tão hypado. Fica aqui a minha recomendação de um dos livros mais bizarros que eu já li. Não esqueçam de curtir o vídeo, obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!